Tem, né, Jaque? Um grande abraço para você e obrigada por contar a sua história. Eu e o Dr. Reinaldo Grinovich, que é neurologista, né, estávamos aqui acompanhando e ficamos impressionados porque demorou-se demais, né? Ainda bem que ela não perdeu a fé, o entusiasmo e a coragem de enfrentar. Por que essa dificuldade e a demora no diagnóstico, Reinaldo? Mônica, na verdade, essa doença é uma doença difícil de diagnóstico quando a pessoa não está acostumada com ela ou quando você não passa pelo neurologista, né? Então, talvez o equívoco dela aí tenha sido não ser encaminhada para o neuro, né? Logo de cara. Quando, é muito comum, né, a gente ouvir a história igual ela, quando você tem um caso que você, um médico do pronto-socorro vê uma pessoa que não sabe o que é, vê uma pessoa de bom estado de saúde, como ela parece que tem, né? Tem. E aí ele rotula ela como um paciente que tem um problema psiquiátrico, de ansiedade, né? Nem estou sabendo se foi o caso dela. E aí não investiga, né? Todo diagnóstico de doença emocional, ela é um diagnóstico de exclusão. Então você tem que fazer as avaliações primeiro, os exames, e se você dá tudo negativo, você pode rotular uma pessoa de ansiosa, depressiva, seja lá o que for. Mas esse caso dela talvez ilustre isso aí. A gente precisa entender que isso aí é um diagnóstico de exclusão. Você tem que fazer os exames, né? E se você vê por um neurologista, né? Eu duvido que algum neurologista não ia desconfiar que ela tivesse uma doença desse tipo, pelo menos fazer os exames, que consegue fazer o diagnóstico, que basicamente é a ressonância, né? Então, Eliane do Shopping Park quer saber quais exames são feitos para detectar e se existe grau de esclerose múltipla. Não existe grau. A esclerose múltipla tem várias formas de apresentação da doença, né? Ela tem uma forma de apresentação que é primariamente progressiva, que não é a mais comum. A mais comum é a forma surto-remissão. Você tem um surto, né? Você tem um sintoma clínico, ele tem um período de instalação, você trata, ele resolve. Aí passa um tempo, você tem outro surto, né? Então essa é a forma mais comum de instalação da doença. E é critério obrigatório para o diagnóstico da esclerose múltipla, isso é critério obrigatório. Você tem que ter ressonância com alteração típica da ressonância da esclerose múltipla. Tem que ter ressonância com alteração. É obrigatório. Então você não pode ter uma esclerose múltipla com ressonância normal. Entendi. Como eu já peguei bom saber isso, né? Como eu já peguei paciente com ressonância normal e que foi diagnosticado como esclerose múltipla. Isso não tem como, porque é critério obrigatório de diagnóstico. Você ter as imagens típicas da ressonância, da esclerose múltipla na ressonância. É obrigatório, né? Então é um critério obrigatório e de exclusão. Se você tem a ressonância normal, você pode ter qualquer doença, menos esclerose múltipla. Esclerose múltipla. A faixa etária dos 20 aos 40, me corrija se isso mudou, e principalmente mulheres. Por quê? Então, existe uma predileção pelas mulheres e a faixa mais comum de aparecimento é essa que você falou, mas não é exclusiva. Entendi. Eu fiz um diagnóstico há uns anos atrás de uma senhora de 60 anos, o primeiro surto dela, né? E pode aparecer em crianças também, mas o mais comum é adolescente, né, e adulto jovem, e tem a predileção mais em mulheres do que para homens, sem ter uma explicação muito clara. E outra coisa que é interessante na esclerose múltipla é que quanto mais ao norte o país, mais chance de ter esclerose múltipla. Então, quanto maior a latitude do país, mais chance de ter. Por exemplo, eu morei uma época na Alemanha e existia uma cidade na Dinamarca, que é um país muito ao norte, né? E que quase metade dos atendimentos neurológicos da cidade eram em esclerose múltipla. Porque quanto mais ao norte, então nós temos muito mais casos de esclerose múltipla no hemisfério norte do que no nosso hemisfério sul aqui, né? Para nós aqui ela é uma doença relativamente comum, mas não é tão comum como é no hemisfério norte, né? E os sintomas? A Jaque falou muito de cansaço, a falta de equilíbrio, né, para poder caminhar. São os principais que devemos estar atentos e a frequência deles? Não, então, Mônica, como eu te falei, existe a forma de apresentação. Aqui ela teve a forma primariamente progressiva, que não é a mais comum, né? Ela vai piorando lentamente. A forma mais comum são surtos e remissões, igual eu falei, né? Tem o surto e recupera. E aí o surto depende da área do cérebro que é atingida, né? Se você pegar na estatística, o principal sintoma que você deve desconfiar da esclerose múltipla é quando a pessoa tem uma alteração visual súbita. Então, neurite óptica, né, que é você tem uma inflamação do nervo óptico, a neurite óptica talvez seja o sintoma mais comum de início da doença esclerose múltipla, né? Então, um problema visual. Ou você pode ter, dependendo da área do cérebro que você acometeu, uma paralisia de um lado, uma dormência, um desequilíbrio, uma tontura muito grande, depende da área do cérebro que é acometida nesse surto.
Então, vai tendo surtos e cada área que é atingida vai ter o sintoma correspondente. E aí vamos falar sobre tratamento. Diagnosticado o quanto antes, né? A gente percebeu que a Jaque está em tratamento.